É, o mercado tem que ter uma identificação. No Brasil, a identificação de estabelecimentos comerciais se dá pelo CNPJ, tá? Aonde aquele número que vem depois da barra basicamente indica filial, tá? Aquele que normalmente tem 001, na maioria das vezes, ele pode ter 002, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, ou seja, é, por outro lado, você está se propondo a fazer um aplicativo de uso pessoal, não é de uso fiscal. E dificilmente você vai saber. Tem na nota fiscal, tem no ticket do que ele emite, no PDV, tem o CNPJ. Mas é um número muito grande, tá? E provavelmente das duas, uma, ou você vai querer um auto number, que teria que estar aqui na regra de negócio, ou você vai dar um nome, um apelido para ele, tá? E óbvio que aqui poderia ter a situação, se for um auto number, o que quer dizer sistema captura mercado não cadastrado? Eu botei pensando que o processo de cadastrar o mercado não é algo que o usuário vai fazer de forma direta, entendeu? Vai ser tipo uma consequência por exemplo, a gente pegou a nota fiscal da pessoa e tem um mercado lá que não está registrado. Então a gente vai registrar esse mercado, entendeu? Como Ah, se fosse eu uma entendo coisa isso, meio mas que. essa captura é pelo QR Code, é por Então, aí OCR. vai depender do meio que o usuário cadastrou a nota fiscal. Se ele fez tudo de forma manual, provavelmente vai ter um momento lá na parte de cadastrar a nota fiscal que ele vai dizer qual mercado ele fez aquela compra. Ou talvez. Tá ok. Aqui, o sistema captura, é, o sistema cadastra, né? Já Uhum. que os dados estão lá, e o sistema fecha, né? Agora, né, por outro lado, você diz que o ator é o usuário. Então, o usuário vai ter que, o passo um é entregar o ticket de venda para o sistema, para ele fazer seja lá o que for, OCR. E eu acho que essas alternativas de você pegar os dados pelo código de barra, desculpa, código de barra não, pelo QR Code, Uhum. ou fazer manual, isso são fluxos alternativos. Uma coisa é que se você põe o QR Code, ele pega tudo. Se você vai digitar, você não vai digitar tudo, você vai digitar aquilo que lhe for é, relevante. E aí entra essa questão da identificação. A maior crítica que as pessoas fazem ao CNPJ é que é um número muito grande. É um número de 8, 12, 14 dígitos. É um número grande, tá? E dificilmente se você está calculando gastos, você vai ir, na realidade, uns 4 ou 5 mercados, mas no máximo, tá? E aí você pode chamar por um apelido. Então, eu acho que essa questão tem que estar equacionada aqui no caso de uso, né? Ou seja, diferentes formas de cadastro. Deixa eu anotar isso aqui. Cadastrar no mercado. E cada forma tem uma que vai ser a básica, né? É, Deixa eu escrever aqui, básica, mais um fluxo alternativo, que vai ser digitada é, ativo, é, digitação, tá? Ok? Vê o seguinte, o único lugar dentro da OML que você especifica como as coisas,
O que que o sistema vai fazer é uma descrição do caso de uso. Então, ou você faz aqui, ou você não tem lugar para fazer isso. Então, se eu tenho a opção de cadastrar o, leitura de QR Code ou de digitar, isso são passos. Vou dizer, o fluxo principal é por QR Code, tá? Então, o usuário tem que dar para o sistema, botar na câmera o QR Code para ela pegar todos os dados. Agora, você vai ter que ter um software para fazer isso, tá? Ou seja, o QR Code, é, você tem um software, você assume que tem um software que faz isso, pode assumir, mas de qualquer jeito o usuário tem que apresentar isso para o seu aplicativo, para ele pegar essas informações, tá? Me fiz entender? Um QR Code, se você, ele não vai ter só um link, ele vai ter muito mais informação do que um link. Normalmente, quando aparece na televisão os QR Codes, ele só tem um link, tá? E você aí clica e vai para algum lugar. Mas não me parece que isso seja o caso, tá? Me fiz entender? Uhum. Tá, ok. Se ele vai criar uma nova categoria, você vai ter que dizer aqui quais são os passos que ele tem para criar uma nova categoria, tá? Ok? O que que o sistema tem que fazer, tá? E a RN1 um produto só pode pertencer a uma categoria. Então, vocês têm que dizer quais são esses passos. Esses passos, certamente, são manuais, tá? Ok? Ok. Bem, vamos continuar, Edmundo, pode aceitar o outro rapaz que tá no nosso grupo? Ele tá na fila de espera. tá? Posso, claro. É que Obrigado. o Zoom, ele faz o pop-up de que entrou alguém exatamente atrás de outro pop-up que ele tem na tela. Aí fica difícil saber, né? Se alguém não avisa. Tá. É, vê o seguinte, aqui já tem mais algum. Aqui a gente vai ter que dar uma olhadinha no documento, tá? É, bem, se eu vou consolidar informações mensais, É, normalmente eu posso fazer isso no início de mês. Então, o mês que eu estou consolidando não os dados que têm que ser consolidados não estão nesse mês. Estão provavelmente no mês anterior. Então, no dia 7/10, eu estou consolidando os dados do mês de setembro, tá? Então, não dá para pegar a data do sistema, tá? Isso é super comum. Você dificilmente, essa questão de análise de consolidação, você faz às 23h59 do último dia do mês. Você não faz isso, tá? Outro ponto aqui importante é que se eu estou querendo avaliar gastos de supermercado, eu posso estar querendo avaliar setembro contra agosto ou setembro contra a média dos últimos 12 meses. São coisas que eu acho que vocês estão gravando? Sim. Tá, ok. É, são coisas que têm que ser levadas boa tarde, Felipe. Tem que ser levadas em consideração. E são opções. Uma coisa é você É fazer. que
eu fiquei na dúvida de como colocar, por Então exemplo, você a pode, questão do o normal, mês que eu quero analisar, se eu que botaria, por exemplo, como uma pré-condição, onde que entraria esse detalhe, entendeu? Porque como é um input, e não, eu eu já acho que é um assumo que input. eu... O input você pode mostrar um, não seria um date chooser, seria só um month chooser, né? Você dá um month e dá o ano, só isso, tá? E aí bota direto no fluxo principal, tipo, antes da... Então, vamos pensar. O fluxo principal mostra os dados do mês, mas eu provavelmente vou querer, eu posso querer o geral ou eu posso querer por categoria, tá? Mesmo que seja só um mês, ok? Uhum, Eu posso querer, as análises típicas são o mês atual contra mês anterior. No caso, eu vou comparar setembro com agosto, ou o mês atual contra o ano anterior, tá? Fazendo uma média. sim. Eu acho que são os três tipos de situação, e em todos os casos eu posso ter a análise do supermercado como um todo ou de uma categoria específica. Porque para que a gente botou categoria? Se você pegar o seu diagrama de classes, você vai ver que a consolidação é por categoria, tá? Isso eu me lembro, tá? Ok? Uhum. Bem, aqui você fez uma representação do que seria um diagrama de sequência, tá? Ou seja, que você mostra a troca de informações. Isso é um diagrama da UML, é o diagrama de sequência, mas não é o diagrama de casos de uso. Então, eu vou abrir aqui um diagrama de. Peraí, já vai abrir. Deixa eu só mudar aqui o share. Um diagrama de casos de uso é isso aqui, tá? Que vocês estão vendo aí na tela agora. Aonde o sistema ele é representado, isso aqui é o sistema, tá? Eu mostro quem são os atores, tá? Ok? Aqui no caso tem o caixa, até o sistema de supermercado. Tem o administrador e, eventualmente, eu tenho outros atores que não são pessoas, são outros sistemas. Então, o que eu estou pedindo para vocês é isso aqui que eu estou mostrando, tá? É, o diagrama de casos de uso só lista os casos de uso. Cada caso de uso é apresentado dentro de uma elipse. Eu mostro com quem essa elipse fala, não mostro em que direção que ela fala. Tá certo, tá errado, o outro é melhor que esse. Eu não estou entrando nesse mérito, tá? A única coisa que eu estou dizendo é que um caso de uso é isso aqui, tá? Está na seção 613 daquele livro que eu certamente passei para vocês, tá? E como o caso de uso inicialmente foi para uma interação humano-computador, inicialmente foi pensado só no bonequinho, tá? Ok? Mas aí viu-se, por exemplo, que representar um sistema de pagamento por um bonequinho era uma coisa meio estranha, tá? Então se passou a usar esse tipo de ator quando é um outro software. Você passou a usar um retângulo para representar um ator
com a tag Hector dentro dele, tá? Por exemplo, se o software que vai converter as informações de um QR Code, de uma nota fiscal, não for o seu próprio sistema, ele pode ser um sistema externo representado dessa forma aqui. Me fiz entender? Você dá a informação para ele e ele te retorna as informações em texto, tá? Ok? Eu não estou querendo que vocês façam um software de OCR ou um software de leitura de QR Code, tá? Ou seja, eu vou repetir, a maioria dos QR Codes que aparecem na televisão, que para a pessoa clicar é um link, tá? É apenas um link, tá? Outros QR Codes pode ser QR Code de Pix, tá? Agora, uma nota fiscal tem informações muito mais específicas, porque ela vai ter que ter, no mínimo, o produto e quanto ele custou e quantas unidades desse produto eu comprei. Enfim, entender? Tá? Por favor, eu não estou dizendo que o diagrama que vocês fizeram está errado. Eu estou só dizendo que ele não é um diagrama de casos de uso, tá? Professor, Ah, você falou que está no livro 613, né? Então, daquele livro, deixa eu só aqui apagar isso aqui. porque para fazer esse diagrama, eu abri o 613 e só encontrei esse tipo de diagrama. Eu não encontrei esse diagrama que você colocou aí. Não, Ué, você está com a esquisito. versão 2 daquele, eu posso entrar no site agora, eu vou chegar lá. Posso até Porque entrar. para mim tá aqui, chapter. Ah, eu acho que eu tô no 13.6, talvez, eu tenho invertido. Porque É, aqui é Use Case Model, né? É, Não é isso. É esse Use Case. tópico 613 está dentro do Use Case Model. É o último tópico dele. E ele é o capítulo 6. Se você está na segunda edição. A segunda edição é aquela daquele link que eu passei para vocês. Posso Aham. mostrar o link novamente. Não, eu baixei o livro aqui, a segunda edição, tá certo. Tô me encontrando aqui. Então tá. Ok? Temos ainda 2 aulas até a apresentação. Vamos dar um gásinho aí para ter um 10, tá? Ok? Tá bom? Ok. Então tá. Aguardo vocês na quinta-feira, tá? Não deixa É, para terça, porque aí é o último dia, tá? mas Edmundo, rapidinho. Então, o que ficou é As ajustar essas correções, coisas mesmo. as correções do Caso de uso, caso de uso a descrição e o diagrama de e o caso de diagrama, uso de fato. exatamente. Beleza. Tá legal? Tá legal. Ok, companheiro. Um grande abraço, tá? Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, Edmundo. Boa tarde. Boa tarde.